Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou professor de Química aqui na Oficina do Estudante e hoje a gente vai ter uma videoaula sobre ácidos diarrênios, galera. Antes da gente saber o que é o ácido diarrênios e estudar ele com uma máxima profundidade, a gente precisa entender o que ele é e lembrar alguns conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores, sobre ligação covalente, tudo certinho, beleza? A definição de ácido diarrênios eu coloquei aqui para vocês. O que são os ácidos diarrênios? Então a gente vai trabalhar com compostos moleculares. O que são compostos moleculares, professor? Não lembro muito bem. Então vamos lá. Lembra que os compostos moleculares são a interação entre dois elementos ametálicos e eles têm a tendência em receber elétrons, ou seja, os dois querem receber. Então o que eles fazem? Eles compartilham os elétrons uns com os outros, tá certo? Fazendo esse compartilhamento de elétrons, a gente tem a ligação o quê? A ligação covalente. E aí a gente chama esses compostos formados por ligação covalente de compostos moleculares. Beleza? O que a gente vai fazer com esses compostos moleculares então? A gente vai pegar esses compostos e vai colocar eles em meio aquoso. O que é esse meio aquoso que a gente sempre fala para vocês e vocês ficam com dúvida? O meio aquoso é quando a gente coloca esse composto em água, quando a gente faz ele reagir com a água, quando ele entra em contato com a água, tá certo? Ao entrar em contato com a água, eles fazem o processo de ionização. O que é o processo de ionização? O próprio nome já está falando, né? Eles não tinham íons envolvidos entre as suas ligações. Quando eles entram em contato com a água faz esse processo de ionização. Vamos entender mais ou menos como que funciona? Olha só. Aqui a gente tem o exemplo do HCl, né? Então a gente tem o elemento hidrogênio e o elemento cloro. Então o elemento cloro ele está na família 7A, ele contém 7 elétrons na última camada e o hidrogênio ele só tem 1 elétron na última camada. Então o que vai acontecer? Esse tem 7, ele precisa de mais 1 para ficar com 8 e o hidrogênio precisa de mais 1 para ficar com 2. Lembra que o hidrogênio é uma exceção da regra do octeto. Como ele só tem uma camada só, ele só precisa de 2 elétrons, porque é o que cabe na camada dele, tá certo? Então eles estão fazendo a ligação covalente deles, bonitinha, certinho, sem problema nenhum, e aí a gente coloca a interação com a água, eles entram em contato com a água. O que a água vai fazer? A água vai romper essa ligação covalente. Por quê? Essa ligação covalente ela não é tão forte assim. A água ela consegue romper essa ligação covalente, ou seja, quebra esse compartilhamento de elétrons. Ao romper essa ligação covalente, galera, a gente precisa de lembrar o quê? Da fila de eletronegatividade. O que a fila de eletronegatividade fala pra gente? É a ordem dos elementos que são mais eletronegativos, né? Então, olha só, o hidrogênio, tadinho, ele tá aqui por último, né? Ele é bem pouco eletronegativo. Já o cloro, ele está na quarta, ele é o quarto elemento mais eletronegativo aqui, né? Então, quando a gente compara entre cloro e hidrogênio, o cloro ele é mais eletronegativo, ou seja, o que é esse eletronegativo? Ele tem o poder de atrair elétrons para ele. Ou seja, quando a água rompe essa ligação covalente, esse elétron aqui do hidrogênio, ele vai para o cloro. Se o hidrogênio perde um elétron, ele se torna um cátion. Se o cloro ganha um elétron, ele se torna um ânion. Beleza? Então, olha só, era um composto molecular sem carga alguma, coloquei ele fazendo interação com a água e formei íons. Serve qualquer íon, professor? Não. Ele tem que formar os íons H+. Ele precisa formar esses íons H+, para ele ter essa definição de ácido diarrênios. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Coloca aqui no canal. Vamos para a segunda parte, olha só. A gente vai falar agora sobre a classificação desses ácidos diarrênios. A Arrhenius classificou esses ácidos em duas classes bem tranquilas. Chamamos eles de hidrácidos e oxiácidos. Cuidado para não confundir, hidrácido tem hidrogênio e oxiácido não tem hidrogênio. Não! Os dois precisam do hidrogênio para formar os íons H+. O que vai diferenciar um do outro é a presença do elemento oxigênio, galera. É o oxigênio que vai dizer para a gente se ele é classificado em hidrácido ou se ele é classificado em oxiácido. Os hidrácidos, eles não contêm oxigênio na sua estrutura. Olha só, HCl, que é o que nós acabamos de ver, HF, HCN, todos esses ácidos não contêm oxigênio na sua estrutura. Então, nós chamaremos eles de hidrácidos. Já os ácidos que contêm oxigênio na sua estrutura, a gente chama de
oxiácidos. Tudo bem? Porque tem oxigênio, oxiácidos. Belezinha? Como que a gente faz para dar nome para esses ácidos? Já que eles estão classificados diferentes, pessoal, eles têm uma regrinha diferente para cada classificação. Os hidrácidos são bem tranquilos. Primeiro lugar, eles não são ácidos, então o nome vai começar com ácido. Beleza? Qual que é o elemento que acompanha o hidrogênio? Cloro, flúor e o ciano. Lembra que CN juntinhos forma o ciano, o ânion ciano, beleza? Então, no caso dos hidrácidos, é só a gente colocar a terminação hídrico. Olha só como fica tranquilo. Ácido, porque tem o hidrogênio, né, que a gente viu que é todo composto molecular que tem hidrogênio vai ionizar, formar íons H+. Então, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido cianídrico. É hidrácido, tem que ter a terminação em hídrico, beleza? E os oxiácidos, professor? Os oxiácidos eles têm uma particularidade um pouquinho diferente, porque a quantidade de oxigênio ela pode variar. A gente vai falar mais pra frente em outras aulas, tá certo? Por enquanto a gente vai aprender os oxiácidos chaves, os oxiácidos elementar, tá certo? Esses oxiácidos chave, eles vão ter a terminação em ico. Então, por exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. Qual que é o elemento que acompanha o hidrogênio e o oxigênio? É o enxofre, que do latim é o sulfur, lembram-se? Então, ácido sulfúrico. Aqui é o nitrogênio, ácido nítrico, ó, terminação em ico de novo. E por último, o H3PO4, que é o ácido fosfórico. De novo, tem a terminação em ico, que é o fósforo aqui. Tudo bem, pessoal? Conforme eu falei para vocês anteriormente, os oxiácidos a gente precisa trabalhar mais detalhado numa próxima videoaula, porque ele pode perder ou ganhar o oxigênio e aí a nomenclatura dele pode alterar. Tudo bem? Essa aula a gente vai focar mais o que são os ácidos diarrênios. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que mais pra frente a gente retorna aí com a explicação, beleza? Curtam muito o canal aí, curtam muito o vídeo e se inscrevam. Espero vocês na próxima aula, tá certo? Beijo, galerinha. Até mais!